Amigo alternativo, fomos desafiados. O canal Futeboteco fez um desafio para a gente listar os 20 maiores jogadores de todos os tempos. É uma missão complicada, mais difícil ainda para a última divisão, afinal de contas somos uma equipe e aí cada um tem uma opinião, a gente discutiu, tentou entrar em consenso, quase saiu na mão e aí no final, para manter a amizade, a gente resolveu fazer um esquema de votação, cada um deu sua opinião, a gente somou os pontos e aí conseguimos achar uma lista que vai ser apresentada para você depois da vinheta. Primeiro, eu acho importante ressaltar que o desafio foi para listar a lista dos maiores de todos os tempos, não dos melhores de todos os tempos. Existe uma diferença aí que é importante, afinal de contas, se você vai listar os maiores, você não pode levar em conta só habilidade, né? Você tem que levar em conta títulos, tem que levar em conta relevância, legado, enfim, vários outros critérios que a gente pensou na hora de fazer essa lista. Agora sim, vamos lá. Em 20º lugar, Marco van Basten. Essa é uma possível surpresa da lista, né? Afinal de contas, eu imagino que não é todo mundo que coloca na lista o Marco van Basten, mas é um jogador que ali durante a curta carreira que teve, realmente impressionou, né? Ele jogou muita bola no Ajax e no Milan, conquistou 3 títulos nacionais por cada time, conquistou 2 Ligas dos Campeões, 2 Mundiais, brilhou muito numa Eurocopa pela Holanda em 88, né? Aquela Eurocopa que o time jogou muita bola e ele foi o artilheiro, fez um golaço na final contra a União Soviética, era um jogador de extrema técnica, de finalização, de velocidade, enfim, grandíssimo jogador e infelizmente sofreu muito com lesões, com pancadas durante a carreira e se aposentou com 30 anos, então nesses anos que ele ainda teria de carreira, poderia ter sido ainda maior, mas como realmente é um jogador muito importante, entrou aí na nossa 20ª posição. Na 19ª posição, Lev Yashin. O goleiro Aranha Negra, que tinha esse apelido por causa do uniforme que ele usava, um uniforme bonito todo preto, tanto no clube quanto na seleção, foi um goleiro que revolucionou a posição dele, né? Ele fez movimentos que até então não eram feitos, mostrou qualidades que ninguém tinha, por isso mesmo dominou a posição, foi o melhor da posição durante toda a carreira praticamente e conquistou títulos importantes também, foi 5 vezes campeão soviético, ganhou Olimpíada, ganhou Campeonato Europeu, enfim, um grande representante aí para a função de goleiro. Na 18ª posição, Michel Platini. Platini começou a carreira no futebol francês já sendo campeão nacional pelo Saint-Étienne, depois foi para o futebol italiano, para a Juventus, foi campeão da Champions, campeão italiano, foi eleito 3 vezes o melhor do mundo, brilhou também na seleção da França, que foi campeão da Eurocopa de 84, então realmente jogador brilhante, de muita técnica, pena apenas que depois acabou virando um dirigente nefasto, né? Um dirigente bem sujo. Na 17ª posição, Mário Kempes. Esse é muito famoso por ter decidido a Copa de 78 pela Argentina. Ele realmente brilhou muito naquela Copa, foi artilheiro, mostrou muita qualidade, se destacou muito. Nos clubes ele não foi tão vencedor assim, apesar de sempre ter mostrado muita qualidade, né? Ele se destacou no Rosário, no Valência, no River Plate, chegou a ser artilheiro do Campeonato Espanhol 2 vezes. Isso mostra a qualidade dele, né? O faro de gol que ele tinha, capacidade de finalização, enfim, um grande jogador, muita técnica e decidiu uma Copa que é muito relevante. Na 16ª posição, Gianluigi Buffon. Essa é uma lista que premia os goleiros, né? A gente está realmente reconhecendo essa função tão maltratada e o Buffon merece muito entrar nessa lista, né? O grande goleiro dessa era mais moderna do futebol. Ele começou a carreira no Parma e foi campeão da Copa da UEFA, né? Um detalhe alternativo que muita gente não lembra. Aí depois se consagrou na Juventus com 9 títulos da Série A, um título da Série B, inclusive também na Juventus, e foi, para mim, o grande craque da Copa do Mundo de 2006. Ele realmente pegou tudo, a defesa da Itália foi quase intransponível, tomou apenas 2 gols, sendo que um deles foi contra. O Buffon pegou muito, teve aquele grande duelo na final contra o Zidane, né? Que o Zidane faz gol de cavadinha, depois o Buffon faz uma defesaça numa cabeçada do Zidane, e depois o Buffon é quem delata o Zidane na cabeçada do Materazzi, né? Que rola aquela polêmica. O Buffon é quem avisa para o juiz que o bandeirinha viu o lance, né? Foi ali perto da área dele, e aí depois ele até cumprimenta o Zidane, conversa com ele, diz que merecia o cartão vermelho, enfim, eles eram amigos.
Enfim, foi um grande duelo numa final de Copa do Mundo e o Buffon levou a melhor por essas e outras que ele merece estar nessa lista. No 15º lugar, Gerd Müller. Esse é um jogador muito famoso pelo que ele fez em Copas do Mundo, né? Foi campeão em 74, artilheiro em 70, por muito tempo foi o maior artilheiro em Copas do Mundo, com 14 gols, então realmente uma marca impressionante, e também se destacou em clubes, né? Tem 3 Liga dos Campeões, enfim, um grande jogador, um grande matador, merece estar nessa lista. No 14º lugar, Eusébio. Há quem diga que individualmente o Eusébio é o mais perto que a gente pode comparar com o Pelé, pelas características, pelo estilo de jogar e até pela qualidade, é claro. É um jogador realmente muito importante para Portugal, né, para a seleção de Portugal, e é legal essa comparação com o Pelé, porque os dois inclusive se enfrentaram na Copa de 66, o Eusébio levou a melhor, fez gol contra o Brasil, o Pelé não estava nas melhores condições físicas, a seleção brasileira era um catado, fez uma péssima preparação, mas isso não tira o mérito do Eusébio, que também foi um grande jogador pelo Benfica, venceu uma Liga dos Campeões pelo Benfica, inclusive, também ganhou uma bola de ouro em 65, enfim, grandíssimo jogador. Na 13ª posição, Ronaldinho Gaúcho. Esse é um jogador que para muitos deixou aquela sensação de que poderia ter sido algo mais. Mas quando a gente para e pega assim a lista de currículo nele, de títulos dele, né, já é impressionante, né? A carreira dele já foi muito grande. Ele tem Liga dos Campeões, ele tem Libertadores, ele tem Copa do Mundo, tem Copa América, enfim, conquistou os grandes títulos, tem campeonatos nacionais, né, pelo Milan, pelo Barcelona, enfim, tem grandes títulos, fez uma carreira brilhante e ainda deixou essa sensação de que poderia ter sido algo mais, muito habilidoso, dá para dizer aí que ele resgatou a arte do Barcelona, né, resgatou aquele encanto do Barcelona quando foi para lá, então realmente muito importante para um clube, muito importante para a história do futebol e com um grande currículo também merece essa vaga. Na 12ª posição, Puskás. Esse é um jogador que a gente pode até puxar para o lado um pouco alternativo, porque ele tinha uma fama de gordinho, né? Muitas vezes ele aparecia mesmo em má forma, mas na maior parte do tempo estava jogando muita bola, tanto que fez 84 gols em 85 jogos pela seleção húngara, uma seleção não tão forte, que acabou indo muito longe, foi campeã olímpica e vice-campeã do mundo por causa dele, né? Um grandíssimo jogador também em clubes, se destacou no Honvéd da Hungria e no Real Madrid. Inclusive, depois que ele foi para o Real Madrid, ele acabou se naturalizando espanhol, numa época que as naturalizações não eram exatamente tão rígidas como são hoje, né? E aí ele jogou a Copa do Mundo de 62 pela Espanha e até enfrentou o Brasil num jogo que foi bem polêmico, quase que a Espanha passa ali, de repente o Puskás poderia ter ido até mais longe ainda com uma seleção da Espanha que era muito forte e acabou ficando pelo caminho. Na cobrança, o chileno Sérgio Bustamante salva o Brasil de novo. Ele vê um impedimento misterioso e anula o golaço de Puskás, craque húngaro naturalizado espanhol. Em 11º, Romário. O que o Romário fez na Copa de 94 foi impressionante, realmente artilheiro, né, com 5 gols, deu uma assistência também, levou o Brasil quase sozinho nas costas, né, se destacou demais, e aí também teve uma carreira muito boa em clubes, se destacou no Barcelona, se destacou no PSV, foi campeão nacional por esses clubes, e aí quando ainda poderia ter mais sucesso na Europa, ele voltou para o Brasil, conseguiu se destacar, foi campeão brasileiro em 2005, já bem velho, com 40 anos, foi artilheiro, né, do Campeonato Brasileiro, enfim, se destacou no Brasil, não se destacou tanto internacionalmente, por isso ele perde um pouco de relevância, mas em qualidade era um jogador muito diferenciado, né? E azar dos gringos que não viram essa qualidade dele por mais tempo, né? A gente viu e sabe como o Romário é gigante. 10º lugar, Cristiano Ronaldo. Chegamos ao top 10 e aí aparece já um pouco de polêmica, né? Já aparece o Cristiano Ronaldo, um cara realmente gigante do nosso tempo, do tempo atual, um cara que já tem 5 Champions, 4 Mundiais, conquistou pela seleção portuguesa já uma Eurocopa, uma Liga das Nações, um líder, né? Um cara que surgiu ali como habilidoso e que virou um matador, um líder do clube, né? Enfim, agora tá também na Juventus, já foi campeão nacional e com 35 anos parece que pode se tornar ainda maior, né? Porque é um cara que se cuida e que parece ter um futuro ainda brilhante pela frente. No 9º lugar, Alfredo Di Stéfano. Esse é o cara que praticamente criou o maior clube do mundo, né?
O Real Madrid é o que é, basicamente por causa do Di Stéfano, um cara que foi decisivo em 5 Ligas dos Campeões, liderou o time numa sequência de conquistas realmente muito importantes para o Real Madrid se tornar o que é hoje, né? Ele acabou não conquistando Copa do Mundo, mas tem Mundial pelo Real Madrid, né? Tem também até aquelas pequenas taças do mundo, né? Que o Botafogo tentou pleitear como Mundial, ele tem 2. E é um cara até um pouco alternativo, porque ele nasceu, porque ele é argentino, jogou na Espanha, jogou pela seleção da Espanha e também pela seleção da Colômbia. Grande Alfredo Di Stéfano. Na 8ª posição, Ronaldo. Chegamos agora ao patamar dos bicampeões do mundo. Ronaldo, fenômeno, campeão em 94, fazendo parte do elenco, mas decisivo em 2002, foi vice também em 98, também tem Mundial pelo Real Madrid, conquistou 3 bolas de ouro e deixou aquela impressão que se não fossem as lesões ele poderia ter sido um cracaço ainda maior. Afinal de contas, até os 23 anos, quando ele sofreu a primeira lesão grave dele, ele tinha 230 gols. Isso é muito mais do que os grandes matadores que a gente conhece, como Messi, Romário, Cristiano Ronaldo, tinham quando tinham 23 anos. Eles tinham bem menos de 200 gols. E o Ronaldo já tinha 230. Enfim, grande jogador que se recuperou de lesões e poderia ter sido ainda maior. 7ª posição, Mané Garrincha. Esse é mais um bicampeão, né? Ganhou a Copa de 58 e depois ganhou praticamente sozinho a Copa de 62. Foi o primeiro, né, a ganhar praticamente sozinho uma Copa do Mundo. Grande destaque, fez 4 gols, deu 2 assistências em 6 jogos, né? Muito decisivo e de uma maneira mágica, né? O cara que realmente representa toda a arte do futebol, trouxe vários dribles, né? Trouxe toda uma habilidade diferente para o futebol e também se destacou demais, é claro, no Botafogo, transformou o Botafogo no time grande que com títulos estaduais, títulos de torneio Rio-São Paulo, enfim, Garrincha gigante para o futebol. Na 6ª posição, Lionel Messi. Esse é um dos caras que mais cria polêmicas em listas desse tipo, né? Afinal de contas, é um gênio realmente e que ainda tem algumas ressalvas na carreira, né? Principalmente as atuações na seleção argentina. Ele não tem sequer um título em time profissional da Argentina, né? Não tem sequer uma Copa América ainda. Isso é o que falta realmente para ele se tornar maior, subir nesse ranking. Mas é claro que é um grandíssimo jogador, fez parte, né? Foi o craque de um time que revolucionou o futebol, o Barcelona ali desde 2008, sob a tutela dele, foi campeão de quase tudo, ganhou já 4 Ligas dos Campeões, 6 vezes eleito o melhor do mundo. Então, um jogador muito importante, foi vice-campeão do mundo em 2014, né? Enfim, grande jogador e que tem potencial para ser ainda maior, né? Nunca vamos esquecer aí, é sempre bom lembrar, tá ainda jogando e pode se tornar ainda maior, pode escalar nesse ranking. 5º lugar, Zinedine Zidane. Esse sim é um jogador que ninguém pode falar muita coisa contra ele na seleção, né? Se destacou demais, resolveu na Copa de 98, foi muito bem na Copa de 2006, na Copa de 2002 ele teve problema de lesão e tal, mas em 2006 ele foi muito bem, até aquele lance da cabeçada contra o Materazzi, né, citando novamente, mas enfim, foi um grande jogador, acabou com o Brasil naquele Brasil e França de 2006 e também se destacou, é claro, pela Juventus, pelo Real Madrid, foi campeão mundial nesses clubes, conquistou 3 bolas de ouro, então realmente merece estar nessa 5ª posição. Em 4º lugar, Franz Beckenbauer. O maior defensor da história, né? Um jogador que revolucionou jogando como líbero, mas que podia jogar também como volante, como meia, muita técnica, muita liderança, muita garra em campo, tudo isso realmente ficou como legado que o Beckenbauer deixou para o futebol e também os títulos, né? Foi campeão de Copa do Mundo, campeão de Eurocopa, 3 vezes campeão de Liga dos Campeões, inclusive como técnico foi campeão de Copa do Mundo de novo, enfim, entendia tudo de futebol, grande jogador. Em 3º lugar, Johan Cruyff. Agora aparece um jogador que não tem título de Copa do Mundo, mas é como se tivesse, né? Afinal de contas, o Cruyff foi vice-campeão com a Holanda em 74 e revolucionou, né? Ele aparece em 3º lugar aqui por causa dessa revolução de ter apresentado um futebol diferente, né? O que era chamado de futebol total. A Laranja Mecânica se destacou muito, merecia até aquele título, não conquistou, mas deixou um legado realmente muito importante. E o Cruyff se destacou também, vale lembrar, pelos clubes, né? Foi tricampeão da Liga dos Campeões pelo Ajax, se destacou no Barcelona também, inclusive como técnico, deixando um legado que serviu para o Barcelona até recentemente, né? Então realmente o Cruyff uma grande personalidade do futebol, maior até do que essa ausência de Copa do Mundo. Em 2º lugar, Diego Maradona. Um jogador que é tratado pela torcida do seu país como um deus,
é realmente muito gigante, merece essa segunda posição na maioria das listas, né? Diego Maradona, grande jogador, muito habilidoso, mas que pela figura também se tornou um personagem muito grande no futebol, né? Ele se destacou nos clubes, se destacou no Barça, no Boca Juniors, no Napoli, mas fez história realmente pela seleção da Argentina, principalmente naquela Copa de 86, em que se tornou, acho que, o jogador que mais esteve perto de conquistar uma Copa do Mundo sozinho, né? Afinal de contas, foram 5 gols, 5 assistências, né? Participação em 71% dos lances que terminaram em gol daquela campanha, né? Com jogadas inesquecíveis, né? Decisivas realmente. Enfim, fez chover e aí entrou para a galeria dos grandes do futebol. Em primeiro lugar, Pelé. Se os argentinos tratam Maradona como Deus, o resto do mundo do futebol quase inteiro trata Pelé como um rei. O rei do futebol merece estar na primeira posição de qualquer lista dos maiores do mundo. Afinal de contas, é preciso reconhecer um cara que foi 3 vezes campeão do mundo em Copas, mais 2 vezes em campeão mundial pelo Santos, com Libertadores, né? Também venceu 6 títulos brasileiros pelo Santos, tem 7 bolas de ouro, 7 vezes eleito o melhor do mundo de forma retroativa. Um jogador que revolucionou o futebol também da forma física, por ser um cara que aliava muito bem a habilidade, a técnica com o porte físico, então se destacava, sobrava muito em campo. Então, não tem dúvidas, Pelé, o maior jogador do mundo. Esse desafio vai continuar. A gente vai indicar mais 5 canais que vão estar aqui na descrição e também nas nossas redes sociais. Eles vão fazer as listas deles de 20 maiores craques da história. E quero saber também de você, nosso amigo alternativo que está assistindo o vídeo. Deixa aí nos comentários a sua lista, corneta alguma posição que a gente deixou, algum argumento. Enfim, pode cornetar à vontade e a gente vai conversar, né? Vamos trocar ideia como sempre aqui ou nas redes sociais. Siga a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. A gente está direto lá. Enfim, acompanhe a Última Divisão, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima.